Decidimos falar desse tema porque atualmente ao redor do mundo e principalmente no Brasil estão surgindo novas variantes do vírus da Covid-19. A pandemia de coronavírus provocou ao redor do mundo cerca de 2.650.000 mortes desde que ela foi noticiada pelo escritório da OMS na China em dezembro de 2019. Em 26 de fevereiro de 2020 foi noticiado o primeiro caso no Brasil. Logo na metade do mês de março foi decretada quarentena em todos os estados. No final do mesmo ano, foi descoberto em Manaus uma nova variante desse vírus, conhecida como P.1. O processo de mutação faz parte da própria natureza de um vírus. Ele infecta células humanas e começa a se replicar por todo o organismo. E durante esse processo, que ocorre milhões de vezes, o genoma do vírus é copiado. Mas às vezes há um erro de duplicação, a cópia não sai igual. Quando isso acontece, a gente diz que houve uma mutação, e o vírus com modificações do genoma são chamados de variantes. O problema é quando essas variantes se tornam mais mortais e contagiosas do que o vírus original. Começaram a surgir estudos sugerindo que algumas das novas variantes do vírus SARS-CoV-2 podem driblar parte da ação do sistema de defesa de pessoas que já foram vacinadas ou que já pegaram o Covid-19. Os anticorpos produzidos pelos organismos que receberam determinados imunizantes ou sofreram uma infecção pelo vírus têm menos poder de neutralizar as variantes, que estão circulando por conta de terem escapado de grande parte dos anticorpos. Um grupo de pesquisadores do Brasil e do exterior avaliou o poder desses anticorpos para combater a variante P.1 encontrada em Manaus. Os anticorpos de quem já teve a doença foram de 6 a 10 vezes menos eficientes para neutralizar a variante P.1, que já se tornou predominante em ao menos 6 estados brasileiros, do que a B.1, uma das primeiras descritas durante a primeira onda que atingiu o país. A segunda fase dos ensaios clínicos da Coronavac havia indicado que a concentração de anticorpos diminui com o tempo. Nos testes que fizemos, replicados depois com plasma de um número maior de vacinados, a concentração de anticorpos neutralizantes nesse grupo foi baixa, tanto para a variante P.1 como para a B.1, conta o virologista da Unicamp Modena. Isso, no entanto, não significa que a vacina não funcione. Os resultados dos ensaios de fase 3 mostraram que ela protege contra o desenvolvimento das formas graves da doença, possivelmente porque, além de estimular a produção de anticorpos, também ativa o braço celular da resposta imunológica, fazendo com que células infectadas sejam rapidamente reconhecidas e destruídas. Se os anticorpos desses dois grupos de pessoas não bloqueiam de forma eficiente a variante P1, o que pode acontecer? As novas variantes podem contaminar de novo quem já teve o Covid-19 e podem contaminar quem já tomou a vacina. Os que prévia receberam o imunizante, ainda que continuem protegidos da forma grave da doença, podem se tornar transmissores do vírus. A variante P.1 encontrada em Manaus tem duas mutações que preocupam: a N501Y e a E484K, que tornam o vírus mais eficiente na hora de invadir as células. Ele se espalha mais rapidamente que a versão anterior do coronavírus e reinfecta mais facilmente quem já teve Covid. Isso acontece porque ele está em um lugar estratégico do vírus, a spike, que é a proteína que ele usa para entrar nas células e se reproduzir. A mutação que mais preocupa é a E484K, que dribla a ação dos anticorpos neutralizantes. Esses anticorpos se estabelecem entre o spike e a célula para impedir a entrada do vírus. O vírus original tem uma chance muito pequena de conseguir se fixar em grandes quantidades nas células de uma pessoa vacinada. Isso porque as vacinas foram produzidas exatamente para impedir que ele consiga fazer isso. Estudos preliminares apontam que algumas vacinas são capazes de reduzir casos graves de infecção por variante com mutação E484K, mas elas não impediriam com a mesma eficácia o contágio e quadros leves de Covid. Como o conhecimento da área ainda está em construção, é importante que haja mais acompanhamento da população e estudos clínicos para esclarecer se a exposição a uma infecção prévia ou a diferentes imunizantes confere proteção contra a infecção causada pelas variantes emergentes. Portanto, quem já teve a doença ou foi vacinado precisa ainda adotar os cuidados, como continuar usando máscaras e manter as medidas do distanciamento social e da higiene.